Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática, tá? E hoje a gente vai trabalhar com um tema, o Normando já passou para vocês, esse tema não está agora nessa apostila, tá? Mas pela importância do tema, que é a parte de estatística, e é um dos assuntos que mais vocês vão encontrar nas provas do Enem, a gente está dando adiantada, porque a gente acabou resolvendo fazer duas aulas a respeito desse tema de estatística. Então a gente vai fazer o seguinte, como nosso primeiro contato em relação a esse tema que vai ser abordado é só a parte de análise de gráficos e análise de tabela, então não vai haver muito problema em vocês não estarem com o material agora, tá? Já conversei com o Fábio disse que depois vai entrar em contato com vocês, não sei se ele vem hoje ainda comentar alguma coisa, e depois ele deixa à disposição todo esse material para que vocês possam acompanhar, tudo bem? Vocês vão ver o seguinte, não tem muita coisa de cálculo para a gente fazer, não tem muita fórmula para a gente trabalhar. Essa aula de matemática é uma aula que é bem mais leve do que as outras, porque ela trata exclusivamente de quê? De questões que tratam de análise de gráficos e tabelas. Quase todas as questões que a gente vai fazer são questões que a gente precisa fazer uma inferência a respeito de gráficos. O que é fazer uma inferência? É você fazer a leitura de um gráfico, fazer a leitura da tabela e tentar concluir alguma coisa, na maioria das vezes sem necessidade de cálculo, tá? Então a gente tenta concluir alguma coisa a partir das informações que a gente tem, beleza? Então galera, olha só. Nós vamos começar aqui, o tema da nossa aula está aí, ó, leituras e interpretações de gráficos e tabelas. E, como eu costumo fazer sempre, eu gosto de mostrar, dentro do que a gente chama de matriz de referência, onde é que esse assunto vai ser abordado, tá? A gente sabe que a prova do Enem é uma prova que, dentro da matemática, é composta de 45 questões. E essas questões obedecem a uma lei, a um que a gente chama de matriz de referência. Essa matriz de referência indica para os alunos o quê? Quais são as habilidades e quais são as competências que o estudante precisa ter para conseguir desenvolver bem aquele conteúdo. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, das 30 habilidades que a matriz de referência tem, hoje a gente vai trabalhar basicamente 3 delas. Nós vamos trabalhar uma habilidade que é a habilidade 24, que trata de utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. A habilidade 25, que é resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E a habilidade 26, analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Então, o que eu falei para vocês, ó, essa aula, em relação às outras aulas de matemática que a gente vai ter, é uma aula que se torna bem mais leve, porque você não precisa saber especificamente um conteúdo para conseguir resolver as questões. Se você me perguntar assim, Alexandre, o que é que eu preciso realmente ter de conhecimento para trabalhar gráfico e tabela? Eu preciso saber função, eu preciso saber proporcionalidade, eu preciso saber razão e proporção. Na verdade, você não precisa saber nada disso. Como eu disse para vocês, a maioria das questões são questões em que o que a gente exige de vocês é uma interpretação de situações, é uma leitura de gráficos e tabelas. E pessoal, esse aspecto que a gente vai abordar aqui é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, porque é um aspecto de fundamental importância para o desenvolvimento do próprio cidadão. Se você pega hoje um jornal impresso, se você pega uma revista, se você assiste um telejornal, você se depara sempre com informações que vêm apresentadas com gráficos e tabelas. Então, saber fazer a leitura de um gráfico, saber fazer a leitura de uma tabela é fundamental para que a gente consiga construir o cidadão. Tudo bem? Então é o seguinte, olha só. Nós vamos resolver aqui uma primeira questão. Essa questão, pessoal, eu vou ler o texto para vocês, tá certo? E daqui a pouco a gente vai mostrar as alternativas. Bem, o texto diz o seguinte, ó. Os gráficos 1, 2 e 3, e a gente está conseguindo ver os gráficos aí, os gráficos 1, 2 e 3 a seguir, esboçados em uma mesma escala, ilustram modelos teóricos que descrevem a população de 3 espécies de pássaros ao longo do tempo. Então nós temos 3 gráficos que vão indicar para a gente o comportamento do crescimento da população de pássaros ao longo do tempo.
Sabe-se que a população da espécie A aumenta 20% ao ano, que a população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano e que a população da espécie C permanece estável ao longo dos anos. Assim, a evolução das populações das espécies A, B e C ao longo do tempo correspondem respectivamente a que gráficos? Então vejam só, qual é o cálculo que eu preciso desenvolver para resolver essa questão? Nenhum cálculo. A gente só precisa ter conhecimento de o que é que significa um crescimento linear, o que é que significa uma situação em que o enunciado diz que a população permanece estável, e o que é que significa uma situação onde você diz que o aumento é exponencial. Então vejam só novamente, nós temos 3 gráficos que representam a evolução de uma população de pássaros à medida em que o tempo vai passando. O enunciado da questão está dizendo que a população da espécie A aumenta 20% ao ano, é isso que está dito. A população da espécie A aumenta 20% ao ano. A população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano. E a população da espécie C permanece estável ao longo dos anos. Tudo bem? Beleza. O que é que eu quero fazer? Eu quero associar cada um desses crescimentos com esses gráficos aí. Qual é o gráfico que representa a população da espécie A? Qual representa a população da espécie B e qual representa a espécie C? Eu vou começar daquilo que é mais evidente, daquilo que é mais elementar. O que é que eu posso dizer que é mais elementar? O enunciado da questão diz que a população da espécie C, ela permanece estável ao longo dos anos. Galera, mas se a população permanece estável, significa dizer o quê? Que à medida em que o tempo passa, a população continua a mesma. Tá, mas se à medida em que o tempo passa, a população continua a mesma, qual é o gráfico que representa isso? O tempo passando e a população continuando a mesma. É exatamente o gráfico que representa a situação 1, né? Então, essa população C, que diz que a espécie permanece estável à medida em que o tempo vai passando, é representação exatamente do gráfico 1. Aí tem um outro gráfico que diz que a população aumenta 20% ao ano. E outro que diz que a população aumenta 100 pássaros ao ano. Como é que eu vou saber qual aumenta 100 pássaros ao ano e qual aumenta 20% ao ano? A gente consegue perceber no exemplo 2 e no exemplo 3, que são 2 gráficos que à medida em que o tempo passa, a população aumenta. Agora, como é que eu vou saber quem aumenta 100 e quem aumenta 20%? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Quando o enunciado diz que a população aumenta 100 pássaros ao ano, isso significa o que a gente chama de crescimento linear. Significa dizer que à medida em que o tempo passa, né, todos os anos o aumento é constante. Está sempre aumentando? Tá, mas o aumento é sempre constante. São sempre 100 pássaros ao ano. Isso representa o que a gente chama de crescimento linear. E o crescimento linear é indicado através de um gráfico representado por uma reta. Então, o gráfico que representa a reta, qual é? É o item 2. Então, esse gráfico, onde o enunciado da questão diz que a população aumenta 100 pássaros ao ano, é a representação exatamente do gráfico 2. E o que o enunciado diz que aumenta 20% ao ano, Alexandre, está aumentando também, tá? Só que esse aumento é dado por uma taxa. Então, o que é que a gente precisa ter cuidado? Com 2 tipos de aumento que o enunciado da questão diz. Existe o aumento linear e existe o aumento percentual. Quando você tem um aumento linear, significa dizer que o crescimento é através de uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Quando você diz que o crescimento é percentual, significa dizer que o crescimento é feito de forma exponencial. Então, o crescimento é uma curva, tudo bem? Então, se a gente for associar, onde é que permanece constante? Gráfico 1. Onde é que aumenta 100 pássaros ao ano? É o gráfico 2. E onde é que aumenta de forma exponencial? É o gráfico 3. Tudo bem? Então, é só isso que a gente quer mostrar. É só essa situação. E, mais uma vez, eu queria chamar a atenção
de o que é um crescimento linear e o que é um crescimento exponencial. O crescimento linear é o crescimento que está no gráfico 2, é representado por uma função do primeiro grau. E o crescimento exponencial é aquele crescimento que está indicado no gráfico 3. Ele é representado por uma curva. Ele cresce, mas ele não cresce de forma constante. A taxa é a mesma, mas a forma não é constante. Beleza? Só uma observaçãozinha para a gente conseguir finalizar essa observação daqui, né? O primeiro é uma função constante, é uma função do tipo f de x igual a k, quer dizer, você fica mudando o valor do x, o tempo vai passando, mas a população é a mesma. A segunda função é um crescimento linear, é a chamada função polinomial do primeiro grau, e a outra é uma função exponencial, é uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Então é isso. Ficou clara essa primeira? Tranquilo? Então nós não fizemos cálculos. Nós só fizemos abordar que tipo de crescimento a gente tem para cada um, beleza? Quando vocês receberem o material de vocês, vocês vão ver que a alternativa correta é a alternativa E. Eu trouxe algumas questões extras para a gente trabalhar, que não precisam da apostila. Essa aqui fica mais fácil a gente acompanhar. Vamos ler o texto dessa questão aqui. Galera, o enunciado diz assim, ó: muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Então vejam esse detalhe importante, ó. O enunciado diz que um remédio tem por função aumentar uma ou mais substâncias que normalmente já existem no corpo do indivíduo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada por que gráfico? Então vejam só, eu quero que você me diga qual é o gráfico que representa a concentração de uma certa substância no organismo de uma pessoa depois que essa pessoa ingeriu um medicamento. Então, qual desses gráficos aí representa? Beleza? Vamos analisar, pessoal, esse primeiro gráfico aqui da ponta. O primeiro gráfico aqui da ponta está indicando para a gente o quê? Que você tem uma certa quantidade dessa substância no organismo. À medida em que você tomou o medicamento, essa substância começa a aumentar, né? Começa a fazer mais dentro do organismo. Depois de um determinado tempo, o medicamento começa a perder o efeito, essa quantidade da substância começa a diminuir. Só que o enunciado da questão está dizendo que depois que você toma a substância, a quantidade tem que retornar à condição normal. E quando você olha esse primeiro gráfico que está aqui, ó, você tem uma certa quantidade de substância. Essa substância aumenta ao longo do tempo porque você ingeriu o medicamento. Depois de um certo tempo, a concentração ou a quantidade começa a diminuir, mas vejam que ela não retorna à quantidade normal. Então não é essa a alternativa correta. Se a gente analisar a segunda alternativa, nessa segunda alternativa que está aqui, ela tem um problema. Qual é? É que se você olha a quantidade de substância, aqui está dizendo que a quantidade de substância é zero. A quantidade é zero, depois ela aumenta e depois diminui. É verdade que o gráfico está dizendo que depois que você ingere um medicamento, essa quantidade aumenta e depois ela tende a diminuir. Mas o enunciado diz que é uma quantidade de uma substância que já existe no organismo da pessoa. Então a quantidade não é zero, essa quantidade já existe. Por isso a gente vai eliminar a segunda. Essa terceira que está aqui, o que é que o enunciado diz? Que você tem uma certa quantidade de substância no organismo, à medida em que você toma o medicamento, essa substância faz essa quantidade aumentar e depois ela permanece constante. Mas ela não pode permanecer constante com uma quantidade maior do que ela já existia no teu organismo. Por isso esse terceiro gráfico aqui a gente vai eliminar também, né? Assim como eu vou eliminar, pessoal, esse último gráfico que está aqui. O que é que o último gráfico mostra? Que você tem uma quantidade de substância, essa quantidade diminui e depois volta ao normal. Mas o objetivo do medicamento não é fazer diminuir. O objetivo desse medicamento é fazer com que a quantidade aumente e depois volte ao normal. Então, o gráfico que representa corretamente essa situação que a gente está propondo é esse gráfico que está aqui, ó. Você tem, antes de tomar o remédio, você tem uma quantidade no teu organismo. À medida em que o remédio está fazendo efeito no organismo, a quantidade dessa substância aumenta, tende a diminuir, depois o nível da substância volta ao normal.
Então, na hora que a gente for resolver uma questão dessa, vejam, essa questão foi da onde, Alexandre? Essa questão foi retirada da prova do Enem. Se eu não me engano, essa questão aqui é de 2015, é de 2014. Mas vejam que existem questões na prova em que não há necessidade de você desenvolver cálculo nenhum. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa aproveitar determinados temas da matemática, que é onde a gente consegue tirar mais vantagem. É um tipo de assunto que é mais maleável para a gente, é mais viável a gente conseguir acertar as questões sem ter muita dificuldade. Ficou claro, galera, essa aí? Show, vamos para a próxima. Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma outra questão. Essa próxima questão, ela trata exatamente da mesma ideia. A gente vai novamente analisar um gráfico e ela é parecida com a questão anterior. O texto diz assim, para essa nova questão: uma forma experimental de insulina está sendo injetada a cada 6 horas em um paciente com diabetes. O organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. O gráfico que melhor representa a quantidade Y da droga no organismo como função do tempo no período de 24 horas vai ser qual? Então prestem bem atenção. Eu vou ler novamente o texto, que é para destacar aqui para vocês algumas coisas que são de fundamental importância. O enunciado da questão disse que você vai injetar no corpo de um paciente uma determinada quantidade de insulina. Muito bem. Essa quantidade, ela é injetada a cada 6 horas. Então vejam só, você toma o medicamento faz efeito, daqui a 6 horas você toma novamente, passa o efeito, daqui a 6 horas você toma novamente. E aí é de 6 em 6 horas. Outra coisa que o enunciado da questão disse é que o organismo usa ou elimina a cada 6 horas 50% da droga presente no corpo. Então quer dizer, você ingeriu insulina, daqui a 6 horas o teu organismo já usou 50% disso. Então significa dizer que o nível da insulina que tinha na hora que você tomou o medicamento, à medida em que o tempo vai passando, o nível da insulina vai caindo. Agora presta atenção em uma coisa importante. Ela vai decrescendo de que maneira? Será que ela vai decrescer na forma de uma curva ou ela vai decrescer na forma de uma reta? Porque você pode decrescer de forma linear e você pode decrescer também de forma exponencial. O que foi que a gente comentou naquela questão dos pássaros? Eu tinha um gráfico que indicava o quê? Uma população constante. Então esse gráfico era uma reta que era na horizontal. Eu tinha um gráfico que representava uma população que crescia 100 pássaros ao ano. E tinha outro gráfico que representava um aumento de 20% ao ano. O que é que eu tinha dito para vocês? Que quando você tem um aumento na forma percentual, esse aumento ele está associado a que tipo de função? De função exponencial. Como é que é o gráfico de uma função exponencial? É uma curva que cresce ou decresce, dependendo daquilo que está acontecendo no organismo da pessoa, né? O que a gente fez naquela questão lá dos pássaros é dizer que uma população aumentava 20%. Então era uma curva que vai subindo, né? Quando o crescimento é linear, o gráfico sobe como uma reta. O que é que o enunciado aqui da questão está dizendo? Que a quantidade de insulina que você vai ingerir, o teu organismo vai usar ou vai eliminar, certo? A cada 6 horas, 50%. Tá, se a gente vai eliminar 50%, significa dizer que a quantidade de insulina vai reduzir, não vai? Você ingere a insulina, né? A insulina é injetada no teu corpo, depois de 6 horas, 50% dela é usada, ou então ela é eliminada. Então a quantidade de insulina vai reduzir, mas ela vai reduzir de que forma? De forma exponencial, porque você vai reduzir 50%. Então vamos ver qual dos gráficos representa a alternativa correta. Pessoal, se a gente tiver um pouquinho de noção dessa história de crescimento e decrescimento percentual e linear, a gente já mata que a única alternativa correta tem que ser que item? Tem que ser o item E. Porque o item E é o único gráfico que é representado através de curvas. Por isso que a gente fala daquele negócio dos 50%, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar gráfico por gráfico. Esse primeiro gráfico aí, por que esse gráfico está errado? O gráfico da alternativa A não é correto,
pois nos intervalos de 6 horas a quantidade não diminui. Então você vê o seguinte, ó, olha a quantidade que tinha aqui, ó, que é uma reta, depois a quantidade aumenta, a quantidade aumenta, a quantidade aumenta, quer dizer, o que esse gráfico está me mostrando é que à medida em que o tempo vai passando, a quantidade permanece constante e depois aumenta, permanece constante e depois aumenta, mas a questão está dizendo que a quantidade não vai aumentar, a quantidade vai reduzir 50%, então esse item está correto. Esse item da alternativa B também é um item errado. Por que esse item é errado? Porque o que o gráfico está mostrando para a gente é que à medida em que o tempo passa, a quantidade de insulina sempre vai aumentando, não está diminuindo. E o que aqui no texto a gente viu? Que a quantidade diminui a cada 6 horas. Então essa alternativa também é uma alternativa falsa. A alternativa C. Por que essa alternativa C é falsa? Porque o gráfico mostra que em determinados momentos a quantidade da insulina aumenta e outra hora ele diminui. Mais uma vez, o que é que o texto diz? Que a quantidade fica sempre diminuindo. À medida em que você recebe a insulina que é injetada no teu corpo, o tempo vai passando e essa quantidade de insulina decresce, ela não vai aumentando. O item D, por que esse gráfico também está errado? Porque o que a gente está vendo aqui é que essa quantidade está totalmente reduzida. Mas Alexandre, o enunciado da questão disse que reduziu? Disse, mas disse que reduziu apenas 50%. Se você olhar a primeira reta, que nem era para ser uma reta, se você olhar a primeira reta, você tem uma certa quantidade, e essa quantidade se reduz até chegar no zero. Mas essa quantidade não é para reduzir no zero. Ela tem uma quantidade, o tempo vai passando, ela vai reduzindo, mas ela reduz só 50%. E depois ela retoma novamente o crescimento. Por isso, a única alternativa correta que a gente tem é essa alternativa da letra E. Eu tenho uma certa quantidade, essa quantidade reduz 50%, depois aumenta de novo, porque você tomou mais insulina, né? Aí reduz mais um pouco, aumenta de novo, porque tem outra dose de insulina. Então, a alternativa correta seria o item E. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção. Pessoal, quais são as questões mais importantes da prova do Enem? Isso quem está dizendo para vocês não sou eu não. Quando vocês chegarem em casa, vocês podem pegar uma prova do Enem do ano passado, do ano atrasado. Vocês podem pegar qualquer prova do Enem que vocês quiserem. E aí vocês vão ver o seguinte: qual é o assunto que é mais abordado na prova? O assunto mais abordado na prova é gráficos e tabelas. Começa a folhear para tu ver quantas questões tem envolvendo gráficos e quantas questões tem envolvendo tabelas. Você vai contar aí 6, 7 questões brincando. De uma prova de 45 questões, se tu pega um único assunto que tem 6, 7, 8 questões, tu tem praticamente 20, 25% da prova. É muita coisa para um assunto só. E essas questões normalmente são as questões mais simples da gente fazer, porque elas não vão exigir da gente muito cálculo. Às vezes, quando exige, é um cálculo um pouco mais elementar. Às vezes é você calcular uma porcentagem, às vezes é você fazer um cálculo de função do primeiro grau, ou às vezes é um cálculo de proporção, mas normalmente é algo simples. Tudo bem? Vamos para a próxima, tá certo? Galera, a próxima questão é um exercício que vocês vão depois ter acesso. Essa questão aqui, gente, também é uma questão da prova do Enem, certo? Onde o enunciado diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O enunciado diz assim, ó: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas de certo medicamento ao longo de um ano, tá? Então vejam só, vou ler de novo. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas de um certo medicamento ao longo do ano. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta. Qual foi? Então veja como essa questão é elementar, gente, tá? O que é que a gente está observando aqui? Um gráfico que indica as vendas de um certo medicamento. O que é que esse gráfico está mostrando? Que as vendas vão aumentando, depois a venda diminui, depois a venda aumenta. Só que você consegue ver o resultado, pessoal, mês a mês. A pergunta da questão é a seguinte: eu quero saber quais são os meses onde aconteceu a maior
e a menor venda absoluta. O que é a venda absoluta? É a quantidade total de medicamentos que você vendeu. Então eu quero olhar para o gráfico, eu não vou fazer cálculo de nada. Eu quero saber qual foi o mês que vendeu mais e qual foi o mês que vendeu menos esse medicamento. O que é que eu preciso verificar então? Eu preciso ver então qual é o ponto que está mais alto do gráfico e qual é o ponto que está mais baixo do gráfico. O ponto que está mais alto vai indicar para a gente o quê? Aquele mês em que a venda foi maior. O ponto que está mais baixo do gráfico, ele vai indicar para a gente o quê? O mês em que a venda foi menor. Mas a pergunta é exatamente essa: em que mês a venda foi maior e em que mês a venda foi menor? Então vamos verificar aqui, pessoal. Olha só, está vendo esse ponto que eu estou indicando aqui do gráfico? Esse ponto aí, ele representa o ponto mais alto do gráfico. Significa dizer o quê? Que nesse mês foi exatamente o mês em que as vendas foram maiores em relação ao medicamento. Esse outro ponto que eu estou marcando aqui é o ponto que está mais baixo do gráfico. Significa dizer que foi o mês em que a venda foi menor. Então a pergunta da questão qual foi? Qual foi o mês que vendeu mais e qual foi o mês que vendeu menos? Qual foi o mês que vendeu mais? Foi o mês de junho. Qual foi o mês que vendeu menos? Foi o mês de agosto. Alexandre, um detalhe, uma questão desse jeito, isso cai na prova do vestibular? Cai. A maioria das questões que eu estou trazendo aqui para vocês são questões da própria prova do Enem, que é para mostrar o seguinte: do mesmo jeito que a gente encontra questões que são trabalhosas, questões que são extensas, questões que vão tirar às vezes um pouco da paciência da gente, a gente acaba também encontrando questões que são extremamente elementares, questões onde a gente tem que fazer leitura de gráfico, onde a gente tem que fazer leitura de tabela, e esse tipo de habilidade não vai exigir tanto da gente, porque a gente não precisa ter nenhuma noção muito específica de algum assunto da matemática. Então é algo que é perfeitamente viável a gente conseguir. Tranquilo essa, gente? Beleza ou não essa? Ok? Vamos para uma próxima questão, tá? Vamos lá. Próxima questão é um exercício também da prova do Enem. Essa questão aqui, pessoal, foi da prova do Enem de 2012. Eu vou ler aqui para vocês o que é que o texto diz. O enunciado diz o seguinte, ó: a figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa, tá? Em uma determinada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia, e a linha contínua o número de reclamações resolvidas. Então, olha só, uma empresa resolveu identificar a quantidade de reclamações que foram recebidas e a quantidade de reclamações que foram resolvidas. O texto está dizendo para a gente, pessoal, que o gráfico da linha tracejada é o número de reclamações recebidas. Então esse gráfico que está tracejado são as reclamações que a empresa está recebendo. O gráfico que está com a linha cheia representa a quantidade de reclamações que foram resolvidas. Ele recebeu a reclamação foi resolvida. E aí o enunciado da questão diz o seguinte, ó: o gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Então vejam só, o cara que é o gerente, ele quer verificar nesse gráfico o seguinte: qual é o momento em que ele pode considerar que o nível de eficiência está bom? Quando é que ele diz que o nível de eficiência é muito bom? Quando a empresa consegue resolver mais problemas do que ela recebe. Então vejam só, a empresa está recebendo reclamações, mas à medida em que ela recebe as reclamações, o que é que ela precisa fazer? Dar um retorno para o cliente e resolver essas reclamações. Quando é que o enunciado disse que o nível vai ser considerado muito bom de eficiência? Quando a empresa consegue resolver mais problemas do que ela recebe. Então o que é que a gente precisa verificar, pessoal? Eu preciso verificar nesse gráfico em que dias da semana o gráfico cheio ele está mais elevado, ele está mais acima do que o gráfico pontilhado. Pessoal, verifiquem o que é que vai acontecer, pessoal, na quinta-feira.
Na quinta-feira, vocês estão vendo que esse gráfico que está pontilhado, ele está mais alto do que o gráfico cheio? Significa dizer que na quinta-feira, você tem mais reclamações recebidas do que reclamações resolvidas, né? Então esse dia foi eficiente? Não foi, porque você recebeu mais reclamações do que você conseguiu resolver. Se a gente analisa na sexta-feira, o que é que aconteceu na sexta-feira? O gráfico tracejado, ele continua mais alto do que o gráfico que está cheio. Então significa dizer que na sexta-feira, você recebeu mais reclamações do que você conseguiu resolver. Agora, vejam o que é que aconteceu no sábado e no domingo. No sábado e no domingo, os dois gráficos coincidem. Significa dizer o quê? Que você conseguiu responder todas as reclamações que você recebeu. Então, no sábado e no domingo, né, o nível de eficiência foi até considerado razoável, porque as reclamações que você recebeu, você conseguiu atender. No sábado e no domingo. Na segunda-feira, novamente, na segunda-feira, você tem o ponto do gráfico tracejado mais alto do que o ponto do gráfico que está contínuo. Significa dizer o quê? Que na segunda-feira você recebeu mais reclamações do que aquelas que você conseguiu resolver. Já quando a gente analisa, pessoal, o gráfico, na terça-feira, o que é que acontece na terça-feira? Olha quantas reclamações você recebeu e olha quantas você conseguiu atender. E alguém sempre pergunta assim: Alexandre, como é que ele vai resolver mais problemas do que o que ele está recebendo? Vamos supor que num determinado dia ele receba 20 ligações de reclamação. Aí se ele recebeu 20 reclamações, como é que ele pode resolver 30 problemas? O que a gente precisa perceber é que nem todo dia ele consegue resolver os problemas que ele recebe. Então significa dizer que existem problemas que estão pendentes ainda. Não significa dizer que se, por exemplo, o serviço de atendimento ao cliente, se ele recebe 20 ligações num dia reclamando, não significa dizer que ele só tem que resolver aquelas 20, não. Significa dizer que além de resolver aquelas 20 que ele recebeu naquele dia, todas as outras reclamações pendentes em dias anteriores e que ele não conseguiu responder ainda, ele vai ter que dar um jeito de conseguir, né? Então o que a gente consegue perceber é que na terça-feira e na quarta-feira, o gráfico do número de reclamações resolvidas está acima do gráfico que representa as reclamações que são recebidas. Então significa dizer o seguinte: na terça e na quarta-feira, o nível de eficiência foi considerado muito bom. Qual é a pergunta da questão? Em que dias da semana a gente considera muito bom esse nível de atendimento? Então vai ser na terça-feira e na quarta-feira. Quando vocês receberem o material, vocês vão ver que o item correto para essa questão é a letra B de bola. Beleza? Vamos mais. Galera, uma próxima questão. Próxima questão que a gente vai fazer aqui, é a questão de número 8. A questão 8 também, você não precisa fazer cálculo, você precisa ter paciência na leitura. O que é que essa questão 8 diz para a gente? Ela diz assim, o gráfico mostra a temperatura média e a precipitação da chuva em uma determinada localidade, em cada um dos meses do ano. Observando o gráfico, é correto afirmar que... O que é que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Nós temos aqui, gente, duas informações. Eu tenho uma informação a respeito da temperatura. Onde é que é a informação relativa à temperatura? É essa linhazinha que tem os pontinhos, tá certo? Então, nesses pontinhos, nessas bolinhas que você está vendo aí, você tem um gráfico que indica a temperatura. E tem um outro gráfico que são as barras. Essas barras indicam a quantidade de milímetros de chuva que um determinado município está recebendo. Então vejam só, cada barrinha dessa é a quantidade de chuva. E cada bolinha dessa que eu estou colocando é a temperatura. Aí as perguntas que são feitas são as seguintes. Vejam só, vamos colocar aqui as perguntas. Pergunta da letra A. O mês mais chuvoso foi também o mais quente. O mês mais chuvoso também foi o mês mais quente. Será que isso é verdade? Vamos lá. Como é que eu vou ver qual é o mês que foi mais chuvoso? O que é que indica a chuva? São as barrinhas.
Qual é o mês, pessoal, que tem a barrinha mais elevada? Qual é o mês que tem a barrinha mais alta? É o mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro foi o mês que a barrinha teve mais alta. Mas será que nesse mês que choveu mais, foi o mês também que foi mais quente? Não. Como é que eu vou saber o mês que foi mais quente? Você tem que olhar essas bolinhas, né? O gráfico que indica a temperatura são essas bolinhas. Eu tenho que ver onde é que a bolinha está mais alta. Será que a bolinha está mais alta no mês de fevereiro? Não. A bolinha está mais alta no mês de março. Significa dizer o quê? O mês que choveu mais foi o mês de fevereiro. E o mês mais quente foi o mês de março. Mas o que é que o texto diz? O texto diz assim, ó. O mês mais chuvoso, deixa eu ver aqui, também foi o mais quente. Isso é falso. O mês mais chuvoso não foi o mês mais quente. Aí o item B diz assim: o mês menos chuvoso foi também o mais frio. Onde é que foi o mês menos chuvoso e onde é que foi o mês mais frio? O mês que choveu menos é onde a barrinha está mais baixa. Onde é que a barrinha está mais baixa? Em agosto. Então em agosto foi o mês que choveu menos. E qual foi o mês que teve a temperatura mais baixa? É o mês que tem a bolinha mais baixa. Onde é que a bolinha está mais baixa? No mês de setembro. A pergunta da questão foi: o mês menos chuvoso também foi o mês mais frio? Não. O mês que choveu menos foi o mês de agosto, que é o mês que a barrinha está mais baixa. E o mês que choveu, o mês que ficou mais frio foi o mês de setembro, onde a bolinha está mais baixa. Então é falsa a informação que diz que o mês que choveu menos foi o mês também mais frio, né? Alternativa C: de outubro para novembro aumentaram a precipitação e a temperatura. Então eu quero saber se de outubro para novembro aumentou precipitação e aumentou temperatura. Então eu quero saber o seguinte: será que de outubro para novembro choveu mais? Choveu. De outubro para novembro, olha as barrinhas. De outubro para novembro choveu mais. Agora, de outubro para novembro também a temperatura aumentou? Não, a temperatura não aumentou. A temperatura de outubro para novembro foi diminuir. Então quer dizer, a quantidade de chuva aumentou, mas a temperatura ela não aumentou, como a questão diz. A temperatura foi diminuir. Então esse item é um item falso. O item D diz assim: os 2 meses mais quentes foram também os de maior precipitação. Quais foram os 2 meses mais quentes? São os 2 meses em que a barra está maior. Os 2 meses, presta atenção, os 2 meses mais quentes, 2 meses mais quentes são os 2 meses em que as bolinhas estão mais altas. Onde é que a bolinha está mais alta? No mês de janeiro e no mês de março. São os 2 meses em que a bolinha está mais alta. Significa dizer o quê? Que esses meses choveu mais. Eu quero saber o seguinte: nesses 2 meses que teve mais chuva, também teve a maior temperatura? Não. Teve maior temperatura, mas não teve mais chuva nesses meses, né? Onde teve mais chuva foi o mês de fevereiro. Então essa alternativa é falsa. E a última alternativa que tem diz assim: os 2 meses mais frios foram também os de menor precipitação. Quais foram os 2 meses mais frios? São os 2 meses em que a bolinha está mais baixa. Onde é que são os 2 meses que a bolinha está mais baixa? São os meses de agosto e setembro. Nesses meses você tem a temperatura mais baixa. A pergunta é: nesses meses em que a temperatura foi mais baixa, são os meses mais frios, será que foram os meses que choveu menos? Verdade. Porque se tu olhar a barrinha de agosto e a barrinha de setembro, quando você compara com as outras, são as 2 barras menores. Então é verdade que nos 2 meses em que a temperatura esteve mais baixo, significa dizer também que foram os meses em que houve menos chuva. A alternativa correta do exercício, letra E. Show, não é essa? Vamos para a próxima. Galera, esse exercício que eu estou trazendo para vocês aqui, é um exercício que não está na apostila de vocês. Um exercício extra, tá? O que é que diz essa questão aqui? Essa questão foi da prova do Enem. Nós acabamos de resolver um tipo de questão
que a gente chamava de questão que trata de inferência. O que é fazer uma inferência? É concluir alguma coisa a partir de gráficos e tabelas. Vejam que até agora, nenhum problema que nós resolvemos necessitava fazer cálculo. Eu não fiz cálculo em nenhuma questão até agora, tá? São as questões de inferência. Agora a gente vai resolver algumas questões da própria prova do Enem, onde a gente precisa de cálculo. São problemas que a gente vai fazer através de gráficos e tabelas. Essa questão é uma questão simples. O cálculo que a gente tem que fazer é pequenininho. O enunciado diz assim, ó: o gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período de 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então o que você vai estar vendo aqui é o seguinte: à medida em que o tempo vai passando, você vê o valor de uma ação no mercado de negócios, tá certo? E o enunciado da questão está dizendo que das 10 horas até as 17 horas, houve uma oscilação nesse preço. A pergunta é o seguinte: nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. O primeiro investidor, ele comprou às 10 horas e vendeu às 15. O segundo investidor comprou às 10 horas e vendeu às 17. O terceiro comprou 13 horas e vendeu às 15. O quarto comprou 15 horas e vendeu 16. E o último comprou 16 horas e vendeu 17. A pergunta da questão é o seguinte: com relação ao capital adquirido na compra e venda de ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, todos os investidores compraram e venderam ações. Tá, mas eles compraram e venderam quanto? Eu não sei, mas a questão diz que foi exatamente a mesma quantidade de ações, beleza? Só que essa compra e essa venda ocorreram em horários diferentes. O que a questão pede para a gente dizer é: qual desses investidores teve o maior lucro? Como é que eu vou saber qual é o maior lucro? É quando você compra mais barato e vende mais caro, né? Quando você compra barato e vende caro, significa dizer que você teve lucro. Então vamos analisar aqui o primeiro investidor. O que é que lá no texto dizia? O texto diz que ele compra às 10 horas e vende às 15 horas. Então vamos lá, ó. Se ele compra às 10 horas, ele está comprando a ação por quanto? Por 150. Eu vou ter que fazer essa leitura do gráfico, né? Se ele compra às 10 horas, essa ação custa 150. Aí a questão está dizendo que ele vende às 15 horas. Então ele vende por 460. Será que ele teve lucro ou teve prejuízo? Ele comprou por 150 e vendeu por 460. Ele vendeu mais caro do que comprou. Ele teve lucro? Teve. Ele teve um lucro de quanto? De R$310, que é exatamente a diferença dos valores. A diferença entre a compra e a venda. Beleza essa? Depois, o investidor de número 2. O investidor 2, ele compra as ações às 10 horas. Então ele está comprando por 150. E ele vende às 17. Ele vende por 200. Teve lucro? Teve. Ele comprou por 150 e vendeu por 200, ele teve lucro. Só que o lucro dele foi pequeno. O lucro dele foi de R$50. Vamos agora ver o investidor de número 3. Ele compra as ações às 13 horas. Então ele compra por 380. E ele vende às 15 horas. Ele vende por 460. Também teve lucro. Ele comprou por 380 e vendeu por 460. Ele teve um lucro de quanto? De R$80. Até agora todos tiveram lucro. Vamos ver o próximo. O próximo investidor, que é o investidor 4, o enunciado diz que ele compra às 15 horas. Então ele comprou por 460. E ele vendeu às 16 horas, vendeu por 100. Esse aí teve um prejuízo danado, não foi? O cara comprou por 460 e conseguiu vender por 100. Se ele comprou por 460 e vendeu por 100, ele teve foi prejuízo. Ele teve um prejuízo de quanto? De 360. E o último investidor, ele comprou às 16 horas e vendeu às 17. Quer dizer, ele comprou por 100 e vendeu por 200. Se ele comprou por 100 e vendeu por 200, ele teve lucro? Teve. Teve um lucro de quanto? R$100. Qual é a pergunta da questão?
A pergunta da questão é o seguinte: se a gente comparar todos os investidores, eu quero saber qual deles teve o maior lucro. Pelos cálculos que nós fizemos, o primeiro investidor teve lucro de 310, o segundo teve um lucro de 50, o terceiro teve um lucro de 80, o quarto teve um prejuízo de 360 e o último teve um lucro de 100. A pergunta da questão foi: qual dos investidores teve mais lucro? O investidor que teve mais lucro, qual foi? Foi o primeiro investidor, o investidor A. Então a resposta da questão seria o item A. Seria o item que indica qual dos investidores teve mais lucro. Beleza essa? Tranquilo ou não? Galera, muito cuidado com essa próxima questão que eu vou fazer. Essa questão é bastante interessante. É uma questão que você tem que fazer uma leitura de 2 gráficos e ainda precisa fazer alguns cálculos. Mas vejam como essa questão é interessante e está dentro do nosso cotidiano. O enunciado diz assim, ó: uma das alternativas apontadas por especialistas para reduzir o trânsito nas cidades é o uso do transporte coletivo. Todavia, a baixa velocidade média desenvolvida pelos ônibus nas vias pode ser um desestímulo ao uso desse tipo de veículos. Pesquisas revelam que a velocidade média dos ônibus nas cidades depende da extensão do congestionamento das vias, que por sua vez depende do horário. Então vejam só, existe uma política para incentivar a utilização de transporte coletivo. Só que o enunciado da questão está dizendo que às vezes a velocidade desse transporte às vezes estimula, né? Por isso que existem algumas alternativas para tentar deixar o transporte coletivo mais rápido. E aí a pergunta da questão é o seguinte, ó: você tem os 2 gráficos. Um gráfico a seguir mostra o comportamento da velocidade média de um ônibus que faz um certo trajeto em função do total de vias congestionadas em certo dia da semana. O outro gráfico indica a extensão do congestionamento ao longo desse dia. Então, o que é que você está vendo aqui, ó? Tem um gráfico que mostra a velocidade média em função do engarrafamento. E tem outro gráfico, que é o gráfico de barras, que mostra qual é o horário do dia que tem mais e o horário do dia que tem menos engarrafamento. A pergunta da questão é o seguinte: suponha que um ônibus dessa linha faça um percurso de 5 quilômetros entre 2 pontos situados nessas vias congestionadas. A pergunta da questão é: qual a diferença em minutos entre o maior e o menor intervalo de tempo necessário para fazer esse percurso? Então, olha só, você consegue ver qual é o horário do dia que está mais engarrafado e o horário do dia que está menos engarrafado. E você consegue ver também o seguinte: dependendo da quantidade de engarrafamento, qual é a velocidade do ônibus? A pergunta da questão foi: qual é a diferença em minutos entre o maior e o menor intervalo de tempo que a gente precisa para fazer um percurso de 5 quilômetros? Então vamos analisar o seguinte. Primeira coisa, pessoal, vamos olhar essa tabela e vejam o seguinte: pelo tamanho das barras, qual é o horário do dia que tem mais engarrafamento? O horário do dia que tem mais engarrafamento é o horário em que a barra está mais alta. Qual é o horário que tem a barra mais alta? Às 19 horas. Então isso é importante para a gente. 19 horas é o momento do dia em que a barra está mais alta. Significa dizer o quê? Que nesse momento você tem mais engarrafamento, tá? Mas quanto de engarrafamento você tem? 200 quilômetros de engarrafamento. Então às 7 da noite é o pior horário, porque você tem 200 quilômetros de engarrafamento. Pronto. Agora, essa informação vai me levar a outra. Qual é? A outra pergunta é a seguinte: se você tem 200 quilômetros de engarrafamento, qual é a velocidade que o ônibus consegue andar? Então, vou ter que olhar agora, pessoal, a outra tabela. A outra tabela me diz o seguinte, ó: quando você tem 200 quilômetros de lentidão, qual é a velocidade que o ônibus consegue andar? 10 quilômetros por hora. Então, beleza. Então, essa informação para a gente é importante. Por quê? Porque a minha pergunta é o seguinte: eu tenho um trajeto para fazer de 5 quilômetros. Eu quero saber quanto tempo eu vou levar. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Pessoal, se um ônibus
tem velocidade de 10 quilômetros por hora, significa dizer que a cada 60 minutos ele percorre 10 quilômetros. A velocidade é de 60 quilômetros por hora. Quer dizer, em 1 hora, em 60 minutos, ele percorre 10 quilômetros. Só que a questão pediu para você percorrer 5 quilômetros. Então, para percorrer 5 quilômetros, eu vou precisar de quanto tempo? Mas é só ver que é exatamente a metade, não é? Se 10 quilômetros eu levo 60 minutos, então 5 quilômetros, que é a metade, eu vou levar também metade do tempo. Metade do tempo quanto é? 30 minutos. Conclusão que eu vou chegar: no horário do dia em que tem mais engarrafamento, eu levo 30 minutos para conseguir percorrer 5 quilômetros. Se eu entrar no ônibus para percorrer 5 quilômetros, eu vou passar 30 minutos, às 7 da noite, porque esse horário é o pior. Agora eu preciso ver, pessoal, qual é o horário do dia que é mais rápido. A gente acabou de analisar o horário que é mais congestionado. Qual é o horário do dia que é mais rápido? O que é que eu preciso verificar? Qual é a barrinha que está mais baixa? Qual é a barra que está mais baixa, pessoal? A barra que está mais baixa é a barra das 7 horas. Às 7 horas da manhã, qual é a quantidade de engarrafamento que eu tenho? 50 quilômetros de engarrafamento. Já é bastante, mas comparado com as 7 da noite é bem menos, né? Então, nesse horário, é o melhor horário para sair de casa, né? Por esse gráfico, é o horário que tem menos engarrafamento. São 50 quilômetros de engarrafamento. Aí o que é que eu preciso verificar? Com 50 quilômetros de engarrafamento, qual é a velocidade do ônibus? 25 quilômetros por hora. Então, quando a quantidade de engarrafamento é de 50 quilômetros, a velocidade é de 25 quilômetros por hora. Tudo bem? E aí eu quero saber o seguinte: quanto tempo a gente vai levar para conseguir percorrer 5 quilômetros? Quanto tempo a gente vai levar para percorrer 5 quilômetros? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Como a velocidade era de 25 quilômetros por hora, significa dizer que a gente vai precisar de 60 minutos, quer dizer, eu vou precisar de 1 hora, vou precisar de 60 minutos para percorrer 25 quilômetros. E para percorrer 5 quilômetros, quanto tempo eu vou precisar? Pessoal, de 25 para 5, vejam que 25, o 5 representa o que de 25? 25 dividido por quanto vai dar 5? Por 5, né? Se eu dividir 25 por 5, dá 5. Então, se eu quero saber o tempo, é só dividir o tempo por 5 também. Se eu dividir 60 minutos por 5, dá quanto? 60 minutos, se eu dividir por 5, vai dar 12 minutos. Conclusão que a gente chega: qual é o horário do dia que está mais engarrafado? 7 da noite. Quanto tempo eu levo para percorrer 50 quilômetros? Aliás, quanto tempo eu levo para percorrer 5 quilômetros? 30 minutos. Qual é o horário do dia que é mais rápido? 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Quanto tempo eu levo para percorrer 5 quilômetros? 12 minutos. Qual foi a pergunta da questão? A pergunta da questão foi: qual é a diferença de tempo que a gente leva no momento que está mais engarrafado e no momento que está menos engarrafado? Então, qual é a diferença de tempo? A diferença de tempo é de 18 minutos. Essa seria a resposta à questão, 18 minutos. Beleza? Vamos mais. Eu vou passar aqui, pessoal, vou resolver uma outra questão aqui, por conta do tempo. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Olha só, bem interessante essa e simples. Na hora do banho, Mafalda abriu a torneira da banheira de sua casa e ficou observando o nível da água subir. Deixou encher parcialmente para não desperdiçar água. Fechou a torneira, entrou, lavou-se e saiu sem esvaziar a banheira. O gráfico a seguir que mais se aproxima da representação do nível de água na banheira em função do tempo. Então prestem atenção, que é uma questão que parece simples, mas é uma questão que a gente tem que ter cuidado na hora de analisar. O que o enunciado da questão está dizendo é o seguinte: a Mafalda ia tomar banho numa banheira. Então ela ficou observando o nível da água que está na banheira. Só que ela fez assim, ó. Ela ligou a torneira, deixou a banheira encher parcialmente, sem desperdiçar água. Então ligou a torneira, ela viu o nível da água aumentando e fechou.
Na hora que ela fechou a torneira, ela entra para tomar banho. Ela se lavou, né? Não desperdiçou água e depois saiu da banheira. A pergunta da questão é: qual é o gráfico que melhor representa a quantidade de água em função do tempo? Será que é o primeiro, o segundo, o terceiro ou será que é o quarto? Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos lá. Pessoal, o que é que o enunciado da questão está dizendo? O enunciado da questão está dizendo o seguinte, que ela liga a torneira, ela vê o nível da água aumentando, certo? Aí ela para. Depois ela entra na banheira, toma banho e depois ela sai da banheira. Vejam só esse item B que está aqui. O que é que está acontecendo com o nível da água em função do tempo? O nível da água está subindo, tá vendo? Ó? O nível da água está subindo. Significa dizer o quê? Que ela ligou a torneira, certo? O nível da água está subindo. Chegou um momento que ela desligou a torneira. Beleza, o nível da água parou. Só que na hora que o nível da água parou, ela entrou na banheira. Quando ela entra na banheira, o que é que acontece com o nível da água? Sobe de novo. Então, ó, o nível da água estava subindo. Parou de subir porque eu desliguei a torneira. Ela entra na banheira, o nível da água sobe de novo. Enquanto ela está na banheira, o nível da água permanece constante. Aí o que é que acontece depois que ela termina o banho? Ela sai da banheira. Aí ela sai da banheira, o que é que acontece com o nível da água? Desce. Só que tem que descer até o nível que estava antes dela ter entrado na banheira, não é não? E o que é que esse gráfico aqui mostra? Esse gráfico mostra o seguinte, o nível da água vai subindo, certo? Aí chega um momento que ela entra na banheira, o nível da água sobe de novo. Ela está lá dentro da banheira, o nível da água está constante. Ela sai da banheira, o nível da água desce. Só que o nível da água tinha que descer até essa linha que está aqui, ó, pontilhada de vermelho. Que era exatamente quanto você tinha de água antes dela entrar na banheira. Então esse item B aqui é um item que está falso. O item C também está falso. Por quê? Porque ela diz assim, ó, o nível da água vai subindo, certo? O nível da água sobe mais quando ela entra na banheira. O nível da água permanece constante enquanto ela está tomando banho. Quando ela sai da banheira, o nível da água desce. Mas não vai descer até zerar. Está vendo que aqui fica até o zero? Significa dizer que quando ela sai da banheira, ela olha, não tem mais água dentro da banheira. Mas ainda tem. Tem a quantidade de água que tem a mesma quantidade de água do momento que ela entrou para tomar banho. Mesma coisa acontece na letra D, ó. Aqui está dizendo que o nível da água está constante, já está errado. Porque o nível da água não é para ficar constante no começo. O nível da água é para subir. Você não está enchendo a banheira, depois é que é para ficar constante. Então, das alternativas que a gente tem, a alternativa correta seria essa alternativa bem aqui, ó. O nível da água sobe, né? Depois sobe de novo quando ela entra na banheira, permanece constante, desce, e depois o nível da água permanece constante no mesmo nível de água que tinha antes dela entrar na banheira. Beleza? Pessoal, olha só, essa aula que a gente está trabalhando hoje aqui, como eu falei para vocês, nós tivemos um pequeno problema porque vocês não conseguiram acessar pela apostila, né? Se eu não me falha a memória, parece que esse material que a gente está trabalhando vem só na próxima apostila. É um material que vocês já vão utilizar, vocês podem fazer, vocês vão ter autonomia para isso. Não há muita necessidade de muita ajuda para vocês nesse aspecto, por quê? Porque são questões relativamente fáceis. São questões onde a gente não precisa saber muita coisa em relação à matemática. E eu sei, pessoal, que todas as vezes que a gente assiste aula de matemática, né, a maioria de vocês se sente angustiado. Poxa, Alexandre, é um assunto que é difícil. A prova de matemática é difícil, está na prova do Enem. É o que eu sempre venho chamando a atenção, pessoal. Do mesmo jeito que existem questões difíceis na prova do Enem, existem questões também que são extremamente elementares. Para você fazer uma prova boa, o que é que você precisa fazer? Começar sempre das questões que são mais fáceis. Porque a questão difícil, às vezes é difícil para quem estuda muito e para quem estudou pouco, né? Uma questão dessa, como a gente acabou de fazer, do gráfico da quantidade de água, é uma questão que ninguém pode errar. Por quê? Porque é uma questão que é simples. Você não precisa de cálculo, é muito mais questão de maturidade, questão de bom senso, tá? E aí vem essa pergunta, será que a gente vai conseguir? Pessoal, assim, a gente sabe que não é fácil. A gente precisa realmente se esforçar, né? E, pessoal, assim, a coisa mais importante que eu acho para a gente conseguir, o que é? É a história da força de vontade. Não é fácil
a gente passar a semana inteira trabalhando, aí tá às vezes no sábado à tarde, tá no domingo à tarde assistindo aula. Mas pessoal, essa é a alternativa que a gente tem para realizar o sonho da gente, né? Enquanto outras pessoas preferem ficar em casa dormindo, vocês estão aqui buscando uma oportunidade de crescimento. Uma coisa que a gente tem que aprender na vida, pessoal, o tempo não volta mais. Quantas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente poderia ter feito e não fez no momento correto? Então eu sei que hoje muita gente está correndo atrás do tempo, está correndo atrás do prejuízo. Sempre é tempo para a gente conseguir alguma coisa nova na vida da gente. Sempre é tempo da gente conseguir realizar os nossos sonhos. Mas precisa de muita força de vontade. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, a atenção, tá? Queria desejar muito sucesso para a vida de todos e que vocês sejam agentes multiplicadores, né? Consigam a vaga dentro da universidade e façam com que cada vez mais pessoas acreditem nesse projeto, que é um projeto vencedor, que vem mudando a vida de muita gente, para que esse projeto dê continuidade e faça com que mais pessoas também consigam realizar os sonhos, tá bom? Beijo para vocês, tchau, até a próxima. Valeu, galera!